Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde aqui na TV Braga Brasil. Neste programa trataremos sobre as COPs, as Conferências do Clima da ONU, de Berlim ao Egito. E antes de tratarmos desse assunto, vamos ao vídeo de hoje, intitulado 5 pontos do relatório da ONU sobre efeitos alarmantes das mudanças climáticas. A ONU divulgou nesse início de agosto um estudo histórico sobre mudanças climáticas. O documento foi feito pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, na sigla em inglês. Contou com a participação de centenas de cientistas que analisaram milhares de evidências coletadas ao redor do planeta. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou explicar 5 pontos do relatório, incluindo as conclusões sobre o Brasil. Entre muitas conclusões importantes, os cientistas mostraram que o impacto da humanidade sobre o clima é, segundo eles, a constatação de um fato. Além disso, o relatório indica que parte dos efeitos da mudança climática pode ser irreversível. Mas nem tudo está perdido. Há esperanças de que reduções profundas nas emissões de gases de efeito estufa possam sim estabilizar esse aumento de temperatura. Vamos começar com os dados mostrados em relação ao aquecimento global até o momento. O documento mostra que a temperatura da superfície global foi 1,09 graus Celsius mais alta na década entre 2011 e 2020 do que no período pré-industrial, entre 1850 e 1900. Alguns exemplos são as recentes ondas de calor na Grécia e na América do Norte, ou os alagamentos na Alemanha e na China. Outros números apontados pelo relatório também são importantes. Por exemplo, a recente taxa de aumento do nível do mar quase triplicou em comparação com o período entre 1901 e 1971. Além disso, os últimos 5 anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. O documento também mostra que é praticamente certo que extremos de calor, incluindo ondas de calor, tornaram-se mais frequentes e mais intensos também desde a década de 1950. Enquanto isso, os eventos frios se tornaram menos frequentes e menos severos. Mas o que causou essas mudanças climáticas? De acordo com o documento, a forte influência humana no aquecimento da atmosfera, dos oceanos e do solo. O cientista Ed Hawkins, um dos autores do relatório, diz que os pesquisadores não poderiam ser mais claros neste ponto. Ele afirma que é inequívoco que os humanos estão esquentando o planeta. A Organização Meteorológica Mundial diz que é como se a atmosfera estivesse sendo exposta a um doping. O documento mostra, por exemplo, que a temperatura no planeta aumentou mais rápido nos últimos 50 anos, ou seja, desde 1970, do que em qualquer outro período nos últimos 2.000 anos. E que a influência humana é muito provavelmente o principal impulsionador do derretimento global das geleiras desde a década de 1990. E também da diminuição do gelo marinho no Ártico. Como já falamos aqui, muitos desses efeitos do aquecimento global causado por nós já podem ser sentidos em todas as regiões do mundo. Mas quais as expectativas para o futuro? Uma má notícia é que o aquecimento que experimentamos até agora provocou mudanças irreversíveis nos nossos sistemas de suporte planetário. Estamos falando de uma irreversibilidade dentro de uma escala de tempo de séculos a milênios. Os oceanos vão continuar a aquecer e se tornar mais ácidos, e as geleiras montanhosas e polares vão continuar se derretendo por décadas ou séculos. Os cientistas afirmam que o nível do mar pode aumentar cerca de 2 metros até 2100 e 5 metros até 2150. Esses resultados são improváveis, mas não podem ser descartados. Se virarem realidade, podem ameaçar com inundações muitos milhões a mais de pessoas nas áreas costeiras até 2100. Além disso, o relatório também aponta para o que o aumento de temperatura pode significar para a humanidade. Vale lembrar aqui do Acordo de Paris de 2015, que contou com a assinatura de quase todos os países, inclusive o Brasil.
O acordo visava segurar o aumento de temperatura até o fim deste século abaixo de 1,5 graus Celsius em comparação ao período pré-industrial. No entanto, em todos os cenários de emissões de carbono considerados pelos cientistas, a meta de 1,5 graus Celsius não será cumprida. Até o momento, a temperatura já aumentou 1,09 desde esse período, como já vimos aqui. E os autores acreditam que uma alta de 1,5 ocorrerá até 2040. E se as emissões não forem reduzidas nos próximos anos, isso acontecerá ainda mais cedo, o que pode aumentar a quantidade de fortes chuvas em escala global e de secas em algumas regiões do mundo. Também é provável o aumento de incêndios florestais em muitas regiões. A gente tem visto que Turquia e Grécia, por exemplo, têm sido bastante afetados nas últimas semanas. E o Brasil? O relatório diz que o país não sai dessa ileso, muito pelo contrário. O texto prevê um aumento de temperaturas na América do Sul em taxas maiores que a média global. Além disso, o estudo indica mais chuvas no sul e sudeste do Brasil, mais seca no nordeste e aumento da seca agrícola e ecológica. No Brasil e em outros países da América do Sul e da América Central, abre aspas, as temperaturas médias provavelmente aumentaram e continuarão a aumentar em taxas maiores que a média global. Isso pode causar um aumento das chuvas na região sul e parte do sudeste do Brasil, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Por outro lado, há a diminuição de chuvas no nordeste e o crescimento na duração da seca. No norte, a tendência é que haja um aumento de dias secos e da frequência das secas. Outro ponto importante é que o nível relativo do mar aumentou em taxas mais altas no Atlântico Sul e no Atlântico Norte. Por isso, segundo o relatório, é extremamente provável que o aumento relativo do nível do mar continue nos oceanos ao redor da América Central e do Sul, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas baixas e para o recuo do litoral ao longo da maioria das costas arenosas. O texto mostra também que as ondas de calor marinhas também devem aumentar em toda a região ao longo do século XXI. Essas ondas são regiões do oceano com temperatura da água anormalmente altas por um longo período de tempo. Mas então, o que pode ser feito? Apesar desse relatório ser o mais assertivo em relação ao aquecimento global e suas consequências graves para o futuro, os cientistas também se mostraram esperançosos. Isso porque nós temos a capacidade de interromper ou até mesmo reverter o aumento das temperaturas. Para isso, seria preciso cortar pela metade as emissões globais de gases do efeito estufa até 2030, além de zerar as emissões líquidas em meados deste século. Zerar emissões líquidas envolve reduzir as emissões de gases de efeito estufa tanto quanto possível usando tecnologia limpa. Em seguida, enterrar quaisquer liberações restantes usando a captura e armazenamento de carbono ou absorvendo-as com plantio de árvores. Apesar das projeções futuras não serem animadoras e muitos impactos serem irreversíveis, os autores alertaram para o que consideram fatalismo. Em outras palavras, nós não estamos condenados. Ainda há o que fazer para que a situação melhore, segundo eles. Reduzir o aquecimento global pode minimizar vários dos chamados pontos de inflexão. Esses pontos são o momento em que o sistema climático da Terra sofre uma mudança abrupta em resposta a seu aquecimento contínuo. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esse relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Veja o que disse o porta-voz. He added that if governments, the private sector, and civil society combine forces now, we can still avert a climate catastrophe, but noted there is no time for delay and no room for excuses. Vale lembrar que o lançamento do relatório ocorre 3 meses antes da COP26, uma importante cúpula do clima que ocorrerá em Glasgow, na Escócia. Guterres diz contar com os líderes de governo e todas as partes interessadas para garantir que essa cúpula seja um sucesso. Isso significa que ela provavelmente será o alicerce das negociações. O IPCC tem histórico nesse ponto. Sua avaliação anterior, em 2013 e 2014, preparou o caminho para o Acordo Climático de Paris. Mas, segundo conta o repórter de meio ambiente da BBC, Matt McGrath, este novo estudo é muito mais forte, mais claro sobre o que vai acontecer se os governantes não agirem.
Se a COP26 terminar de maneira insatisfatória, tribunais podem se envolver mais. Ativistas ambientais foram à justiça em países como Irlanda e Holanda nos últimos anos para forçar governos e empresas a agirem com base na ciência sobre as mudanças climáticas. É isso, eu fico por aqui. Em breve a gente volta com mais vídeos sobre o clima. Até a próxima! Muito bem, assistimos a esse vídeo da BBC Brasil e BBC de Londres, que retrata muito bem a preocupação que vamos tratar no programa de hoje. Vejam que o clima está mudando. Nós estamos dentro do aquecimento global, dentro das mudanças climáticas. Esta percepção é muito clara em todos os continentes, em todos os países, e os cientistas, há uma convenção, como nós já tratamos aqui do IPCC, e hoje vamos tratar justamente dessas conferências climáticas de Berlim ao Egito, ou seja, a primeira conferência da COP em 95, lembrando que o IPCC foi formado em 97, então os dados do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e as COPs, são dois aspectos que se cruzam para tentar entender o que está acontecendo com o clima, com as mudanças climáticas em todos os continentes. Nós sabemos, como foi dito no próprio vídeo, que hoje, fundamentalmente, as mudanças climáticas ocorrem pela intervenção humana. A ação humana determina isto. E que, por outro lado, estamos vivendo um tempo de risco, de catástrofes, de extremos que estão muito claros. Estiagens, chuvas demasiadas, degelo, aumento aumento do nível dos mares, a poluição em geral. Por outro lado, ainda há esperança, ainda há uma chance. E nós queremos passar também essa mensagem de que ainda podemos reverter esse processo. Bom, as COPs foram criadas justamente para encontrar caminhos para combater essa crise climática. Ela acontece, como já conversamos, desde 1995, em Berlim, na Alemanha, a primeira conferência, tendo como base, portanto, os relatórios do IPCC. Na sequência, foram uma necessidade desses mais de 2.000 cientistas do mundo todo poder subsidiar as COPs e indicar quais são o estado da arte do planeta Terra, da nossa casa comum, em termos de chuvas secas, aumento do clima, desmatamento, queimadas, poluição, emissão de gases causadores do efeito estufa, do gás carbônico, do metano e de outros tantos gases que causam todo esse problema do aquecimento global. Geralmente, nas COPs, são mais de 156 países que se reúnem convocados pela ONU para discutir regras claras para estabelecer uma convenção acerca das mudanças climáticas. Os signatários, é assim que se chamam os países que participam dessa conferência, concordam em negociar um instrumento legal, um protocolo para implementar a convenção, ou seja, os resultados dessa convenção. Há toda uma discussão durante essas conferências para entregar um texto consensual e, no último dia, apresentar um texto de compromissos desse consenso estabelecido. Estas COPs tiveram origem, na verdade, na Ecoconferência do Rio de Janeiro, em 92, na qual tivemos o prazer de participar e, a partir de lá, nos convencermos e motivarmos para estudar a relação do homem com a natureza, a sociedade com o meio ambiente. Por isso que tratamos nessa primeira temporada a natureza e os humanos, tentar desvendar essas relações, essas implicações causadas, sobretudo, durante esse longo período da modernidade. A mais importante das COPs, segundo os cientistas, e há um entendimento geral, foi a COP realizada em 2015, a conhecida COP de Paris, onde se produziu o Acordo de Paris. O que propunha esse acordo? Reformular a estrutura da economia mundial para assustar as mudanças climáticas e evitar a catástrofe em vista. O principal resultado das COPs foi estabelecer, no caso dessa COP 15 de Paris, foi estabelecer regras de mercado de carbono e colocá-la em funcionamento. O outro objetivo era obter metas mais audaciosas de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa.
e planos mais concretos de como acelerar a transição para uma economia verde, uma economia sustentável, incluindo as condições de financiamento. E aí, nós percebemos que grande parte do Acordo de Paris, hoje já em 2023, não foram atendidos, não foram cumpridos. Vamos a um intervalo e voltamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Cerro King, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Para iniciar este bloco, vamos ao poema de hoje, Águas de Verão, interpretado pelo meu amigo radialista Samuel Lopes. Águas de verão. Surge a primeira gota d'água, limpa e transparente, corre pelo chão, transforma-se em vida para outras vidas, para todas as vidas, micro e macro, visíveis e invisíveis. Corre solta, leve e límpida. Reanima o verde, colore as cores, as flores. Reinventa-se a cada instante. Segue seu percurso. Humanos modificam para atender às necessidades, os desejos, para o nosso conforto, para matar nossa sede, para nosso fluir, para nossa vida. Mas águas caem, cada dia diferente, gélidas ou quentes, turvas ou cristalinas, percorrem os caminhos, campos e cidades, inundam as ruas, desabam encostas, fluem aos lagos,
dissolvem as pedras e a turbidez de nossas vidas. Texto de Paulo Bassani, cientista social, escritor, poeta e professor universitário. Muito bem, Águas de Verão. Agradeço muito ao Samuel Lopes pela sua interpretação belíssima e a sua contribuição neste programa. Estávamos conversando no bloco anterior sobre as COPs, as 27 COPs que ocorreram até hoje. Agora vamos ver brevemente esse histórico das COPs, até para sermos didáticos, pedagógicos em relação a quantas conferências que ocorreram ao longo do tempo desses últimos 25 anos e o que foi feito. Depois vamos analisar com mais propriedade a última COP que ocorreu no Egito. A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, em 95. A segunda, em Genebra, na Suíça, em 96. A terceira, a COP do Japão, de Kyoto, em 97, que gerou o também chamado Protocolo de Kyoto, que era um compromisso que depois, alguns anos, se percebeu que não foi possível cumprir essa meta do Protocolo de Kyoto. Na sequência, a COP4 ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, em 98. A COP5 em Bonn, na Alemanha, em 99. A COP6 em Haia, na Holanda, em 2000. A COP7 em Bonn, novamente, na Alemanha, em 2001. COP7 em Marrakech, Marrocos, 2001. A COP8 em Nova Delhi, na Índia, em 2002. A COP9 em Milão, na Itália. A COP10 em Buenos Aires, na Argentina. A COP11 em Montreal, no Canadá, em 2005. A COP12 em Nairobi, no Quênia, em 2006. A COP13 em Bali, na Indonésia, em 2007. A COP14 em Poznań, na Polônia, em 2008. A COP15 em Montreal, no Canadá, em 2009. A COP16 em Cancún, no México, em 2010. A COP17 em Durban, na África do Sul, em 2011. A COP18 em Doha, no Catar, em 2012. Vejo, então, que há uma preocupação muito grande em estabelecer, ano a ano, o acompanhamento dos dados fornecidos pelos grandes centros de pesquisa, universidades e, sobretudo, pelo IPCC, para ter como base o que devemos fazer, qual é o estado da arte do planeta Terra, todos os continentes e o que podemos fazer diante disto. Continuando, a COP19 em Varsóvia, na Polônia, a COP20 em Lima, no Peru, a COP21 em Paris, 2015, essa que nós nos referimos, também foi uma COP importante da definição de algumas metas que também já foram frustradas neste ano de 2023. A COP22 em Marrakech, no Marrocos, a COP23 em Bonn, na Alemanha, em 2017, a 24 em Katowice, na Polônia, em 2018, a COP25 em Santiago, do Chile, a COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021, e a última, que ocorreu justamente em 2022, foi a COP do Cairo, no Egito, que nós vamos conversar agora com mais propriedade algumas lições dessa COP. Lembrando que já no governo atual definiu que a COP30 será em Belém do Pará, aqui no Brasil, em 2026, trazendo, portanto, em cena o Brasil na agenda ambiental mundial. Vamos falar um pouquinho, então, dessa COPs da ONU que aconteceu em novembro passado, de 2022, de 9 a 20 de novembro, no Egito. Quais são as 10 lições que podemos tirar dessa COP? A COP27 teve como objetivo central evitar que a temperatura da Terra não chegue a aumentar mais de 1,5 graus, medida parâmetro desde a Revolução Industrial até o ano de 2100, coisa que nós já comentamos no vídeo que assistimos hoje da BBC de Londres e, ao mesmo tempo, nos nossos dizeres, nos blocos anteriores, que já esta meta não mais poderá ser atingida. As 10 lições que apresentaremos são apenas um resumo do longo e extenso debate das enormes dificuldades do acordo
para a diminuição da emissão dos gases causadores do efeito estufa, como da saída da dependência dos combustíveis fósseis e da transição para fontes de energias renováveis, como os ventos, a solar, hidrogênio e outras tantas. A primeira lição, vamos a ela. O tempo está acabando. Esta é uma questão que estamos trabalhando, inclusive, nos programas Sintonia Verde, dizendo que não temos mais muito tempo para tomar uma decisão, para reverter esse processo e iniciar uma nova caminhada dos seres humanos nesta casa comum chamada planeta Terra. Ou seja, definirmos uma nova forma de habitar o planeta, a forma de extrair, produzir, transformar e consumir. Ou seja, uma nova forma de viver. Lembrando que somos a natureza e sempre fomos. Somos a natureza que pensa. Porém, houve um tempo em que nos separamos dela para poder dominá-la. E isto gerou um mundo de mudanças climáticas intensas. E não estamos conseguindo frear essas mudanças. Agora, chegou o tempo desse reconhecimento que somos a natureza, que temos a responsabilidade, que imagina, que cria. Por isso nos colocamos na condição de seres éticos, responsáveis e zelosos, cuidadosos com tudo o que é vida e que gera vida na biodiversidade planetária. Não temos outra opção, não temos uma outra morada. É isso que dizem os cientistas da NASA, é isso que dizem todos os cientistas do IPCC. A segunda lição: em breve ingressaremos numa era de êxodos climáticos. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas migrarão até 2050. Vou repetir, os dados que apontam que, devido às mudanças climáticas e a essa era de extremos, secas demasiadas, águas demasiadas e, ao mesmo tempo, o avanço e a subida do nível dos mares farão com que, pelo menos, 1,5 bilhão de pessoas terão que migrar, sair de um local para o outro em função das condições de habitabilidade que serão muito escassas e difíceis de conviver. Nesse sentido, quando suas casas e terras tornarem-se inabitáveis, serão castigadas pelo aquecimento global e uma nova geopolítica mundial poderá se estabelecer. Vejam então aqui uma nova geopolítica mundial em função dessa grande camada populacional que terá que migrar para outras regiões. A luta por espaço, territórios para morar, continuar a viver, será mais um dos maiores desafios colocados pelas mudanças climáticas em curso, como se não tivéssemos problemas, né? De guerras, de fome, de desemprego, uma crise política, uma crise dos processos democráticos em curso. Enfim, nós temos muitos problemas, mas temos que enfrentar de frente com os problemas ambientais. A terceira lição: o planeta Terra, coincidentemente durante a COP27, ultrapassou a população de 8 bilhões de habitantes. Marca alcançada, segundo informações da ONU, em 15 de novembro de 2022. Poderíamos dizer, aqui está o problema. Uma superpopulação mundial, 8 bilhões de pessoas. Porém, mais da metade da população mundial consome muito pouco do patrimônio da humanidade, aquilo que se chama também recursos naturais, inclusive comida. Enquanto que 20% a 30% consomem, devastam, poluem nossa biodiversidade. Ou seja, praticamente 70% da população não impacta desta forma o planeta como nós estamos apontando. Apenas 20% a 30% é que são responsáveis por esse tipo de consumo, esse tipo de modelo degradante e predatório. Uma observação deixada nessa COP: apenas 100 empresas mundiais são responsáveis pela poluição do planeta em 72%. Vou repetir, apenas 100 empresas multinacionais espalhadas pelo mundo, pelo planeta, pelos continentes, são responsáveis por 72% da poluição mundial. Então, nós temos aqui que temos que mudar esta forma, por um estilo de vida consumista, né, e predatório, assim colocando em risco a sobrevivência de toda a espécie humana. E aqui está, então, o problema que nós estamos aqui apontando. Nós precisamos mudar, é urgente mudar. Vamos a um próximo intervalo e voltaremos em breve.
Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Sarah King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. A indicação bibliográfica é o livro de hoje, 50 Grandes Ambientalistas, de Buda a Chico Mendes, de Joy Palmer. Gostaria de ler para vocês uma passagem do que significa este livro. Grande parte das agressões à natureza e à nossa saúde tem sua raiz no estilo de vida que adotamos. Desde os tempos pré-históricos, a humanidade vive um conturbado relacionamento com o meio ambiente, obtenção de alimentos, matérias-primas e outras necessidades. 50 grandes ambientalistas, de Buda a Chico Mendes, apresentam em textos claros, objetivos, ideias e doutrinas de 50 personalidades estimulantes de todas as partes do mundo, da antiguidade até nossos dias, que tiveram indiscutivelmente influência sobre a ação e o pensamento ambientalista. Este livro traz à tona questões polêmicas como, afinal, quais são os limites da convivência do homem com a natureza? Como a necessidade de preservar o meio ambiente pode ser compatível com a previsão de bens materiais para uma crescente população? Além disso, todos os textos fornecem ao leitor uma visão geral da obra do autor e informações bibliográficas. No entanto, vão além de simples descrições do pensamento de cada um. Apresentam uma discussão do impacto intelectual
ou prático que a vida e as ideias e as realizações de cada personalidade estudada imprimiram ou estão imprimindo em nossa compreensão das questões ambientais, em nossa atitude em relação a elas. Vale a pena ler, então, este livro, 50 Grandes Ambientalistas, de Buda a Chico Mendes, de Joy Palmer. Dando sequência ao nosso programa, estamos vendo quais são as 10 lições da COP27 do Egito, que aconteceu em novembro passado, em novembro de 2022. Estamos vendo aqui agora a quarta lição. Temos que salvar o planeta. Sim, no entanto, temos que salvar a vida no planeta, salvar a vida como um todo, inclusive a humana, essa que está em risco. O planeta irá sobreviver sem os humanos. Mesmo se deixarmos um planeta arrasado, ele continuará a girar em torno do Sol, no sistema solar, mesmo que sem vida sobre ele. Portanto, salvar a vida no planeta somente depende de nós. Há muitas pessoas de baixa compreensão que dizem: não estou preocupado com o planeta e sim com meus problemas. Entretanto, o que temos a dizer a elas e a todos que não compreendem essa situação é que seus problemas somente poderão ser resolvidos se garantirmos a habitabilidade nesta casa comum, como a única morada possível para os humanos hoje e por muitas décadas. A quinta lição: a meta do Acordo de Paris, em 2015, já não pode ser mais alcançada. Qual era essa meta? Manter as condições planetárias para que não atingisse a mais de 1,5 graus até o final deste século, até 2100. Tudo indica, segundo diagnósticos da COP27, essa que nós estamos comentando, que essa meta será atingida na metade desse século. Essa meta do Acordo de Paris já não pode mais ser cumprida. Num relatório recente da ONU, já estamos conversando no sentido de que a temperatura até 2100 poderá chegar a 2,4 ou 2,6 graus centígrados, o aumento dessa temperatura. Vejam bem, o acordo era de 1,5 graus, o Acordo de Paris, e hoje já estamos trabalhando com este aumento de 2,4 a 2,6. Isso, aqueles cientistas moderados. Existem os que são otimistas, que dizem que vamos cumprir essa meta, existem os pessimistas, aqueles que dizem que não, a temperatura irá aumentar mais de 3, talvez até 4 graus centígrados. A questão é a seguinte: se não mudarmos as fontes energéticas, as formas de produção industriais e agrícolas, e continuarmos com a emissão dos gases causadores de efeito estufa, teremos sérios problemas pela frente. Até o ano de 2100, esse aumento poderá ocorrer. E hoje, os que mais poluem são a China, responsável por 27% de todas as emissões dos gases planetários, e os norte-americanos, com cerca de 12% a 14%, recaindo consequências sobre o sofrimento de todos os países e todas as populações, sobretudo os países e populações mais pobres. Segundo dados, nós sabemos que essa poluição está não apenas centralizada em alguns países, mas em algumas empresas. Dizíamos que apenas 100 empresas são responsáveis por mais de 70% da emissão dos gases causadores do efeito estufa. A quinta lição da COP do Egito é a seguinte: o debate sobre a dívida do clima, que se tornou maior entrave da negociação dessa cúpula. Ou seja, quem é que deve pagar para consertar as distorções, os impactos causados até então? Trata-se da criação de um fundo de resposta aos desastres climáticos, também conhecida como perdas e danos, dedicados aos países mais vulneráveis, e levantam duas questões. A primeira, trata-se de ampliar a base de doadores, ou seja, integrar os países que se tornaram grandes emissores de gases causadores do efeito estufa, como a China e os Estados Unidos. Segunda condição é obter um compromisso forte e explícito a respeito da mitigação. E, por fim, exigir o fim dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis e a aceleração para transições limpas e justas às energias renováveis.
Nós vamos, portanto, aqui à sexta lição da COP do Egito. Muito se falou em transição ecológica desde a COP de Paris, porém há outros inconvenientes desagradáveis que não são contemplados. As energias renováveis também requerem recursos minerais que correm o risco de se esgotarem. Não é suficiente desenvolver energias renováveis. Se, por um lado, temos o sol e vento em grande quantidade no planeta, de forma ilimitada, não é este, de modo algum, o caso dos materiais necessários para a sua utilização, como, por exemplo, o lítio, o ferro, o aço, o plástico, o vidro, etc. Esses não são renováveis. Será, portanto, necessário considerar uma redução do consumo global de energia. Este é um ponto fundamental, a redução global de uso de energia. Isso vale também para os carros elétricos que necessitam desses e outros materiais para a sua composição, além de não reduzirem o uso do espaço urbano e dos acidentes que ocorrem. A sétima lição da COP do Egito. A educação para uma ecocidadania não é uma escolha, uma opção, é uma necessidade, uma decisão diante do mundo onde se tornam claros os limites físicos do planeta. E nossos hábitos e comportamentos serão voltados para a satisfação sustentável das necessidades básicas de todos. E o grande desafio de um tempo de escassez e finitude é de estabelecer um padrão de consumo baseado nas necessidades básicas do conjunto das populações de cada território, de uma forma a garantir o mínimo do bem-estar para todos. Essa é uma questão, por exemplo, que os estudos sobre o biorregionalismo dizem. Nós temos que pensar em cada região que as populações vivem, diante das condições que há para viver a partir desta biodiversidade existente, desta capacidade, desses potenciais existentes em cada território. Vamos à lição número 8. Para formar uma cultura sustentável, na qual sempre defendemos, se coloca como hegemônica hoje a necessidade de superar a questão individual pelo coletivo, a de que as coisas avançam mais e melhor se forem tomadas decisões coletivas e não apenas o bem-estar individual ou a própria individualidade na qual o tempo da modernidade contemplou. As ações individuais, essa é a nossa análise, quase sempre enaltecem a insustentabilidade, tanto como ideologia quanto como prática. Isso não significa acabar com a liberdade individual. Pelo contrário, para garantir uma liberdade maior que restabeleça as liberdades individuais responsáveis e éticas. É por isso que nós estamos colocando essa dimensão do pensar coletivo, para tomar decisões coletivas em cada território e na casa comum. E para programar uma cultura sustentável, teremos que iniciar um programa de reeducação diante dos modos de viver, produzir e habitar esse planeta e debater os interesses subjacentes a cada descoberta científica que ocorre. A nona lição, a penúltima lição dessa COP do Egito, em 27 em 2022. Há um fracasso chamado mercado de carbono, instituído desde o Protocolo de Quioto, lá em 1997. Preservar matas, florestas numa região e continuar a destruir, poluir, contaminar noutra, estabelecendo apenas uma forma de compensação, isto parece ser algo contraditório em nosso tempo, com medidas indiretas, incentivadoras, que alimentam a lógica deste modelo de mercado para algumas regiões, priorizando algumas regiões em detrimento de outras. Todos, com zelo, cuidado, com humanidade, devem preservar. Não é apenas uma região, um povo, um território. Todos devem preservar. Não compete a nenhum país o privilégio de manter seu estilo de vida, enquanto outros devem manter seu acervo natural para garantir essas condições de quem mais polui e degrada. Todos devem preservar. O que sabemos e devemos fazer diz respeito à necessidade e importância de melhorar as matrizes energéticas limpas, incluindo energias de baixa emissão e renováveis.
melhorar as matrizes energéticas limpas, investindo em ciência e tecnologias alternativas e sustentáveis. Isso implica numa transição rápida, eficiente de substituição dos combustíveis fósseis. E qual a última lição, aqui brevemente colocada a todos vocês, da COP do Egito 2022? Fala-se de um fundo desde a Convenção do Clima no Rio de Janeiro, da Ecoconferência do Rio de Janeiro. São 30 anos de conversas e poucos avanços. Há um reconhecimento de que um fundo para perdas e danos é essencial, pois a riqueza dos países ricos veio à custa da poluição da atmosfera. Isso diz respeito aos investimentos em recursos financeiros dos países ricos, maiores poluidores, para investimento em preservação, recuperação e cuidados ambientais e sociais nos países pobres e menos poluidores. Há um reconhecimento de que um fundo para perdas e danos é essencial. Os 198 países participantes desta última COP de 2022, que ocorreu no Egito, chegaram a um acordo para a criação desse fundo. O que se prevê é a criação de novos mecanismos de financiamento para ajudar países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Veja, hoje o investimento nesse fundo é de 430 bilhões de dólares anuais. Mas se nós compararmos o investimento que se tem em combustíveis fósseis, em pesquisa e em extração, ele representa apenas um quarto do que se investe hoje ainda em pesquisa e a extração de combustíveis fósseis. Nós precisamos reverter esse processo. Esse mesmo recurso para o investimento, para a extração dos combustíveis fósseis, deve ser investido na preservação ambiental. Na COP28, que vai acontecer agora em novembro de 2023, nos Emirados Árabes, entre suas funções estarão identificar e expandir as fontes desse financiamento. Novos adiamentos dessa decisão poderão custar muito caro a todos nós. Bom, com isso, então aqui, de forma muito breve, muito resumida, tentamos colocar as principais preocupações levantadas na COP27 do Egito em novembro de 2022. Agora teremos pela frente a COP 2028 em Dubai, nos Emirados Árabes, e aqui no Brasil teremos em 2026 a COP 30 em Belém do Pará. Esperamos que nas próximas conferências se tomem decisões, se tomem através dos protocolos, que todos os países assumam verdadeiramente esta atitude, este compromisso sério em investir em preservação, em conservação da biodiversidade planetária e que se diminua muito e se possa talvez extinguir a emissão dos gases causadores do efeito estufa, desse aquecimento global, dessas mudanças climáticas em curso. Assim esperamos. Terminamos agora o programa Sintonia Verde. Muito obrigado a todos.